nós temos para hoje o treinamento dos semeadores de paz. Você que atendeu o chamado, Deus te abençoe. Você acaba de ser convocado, eleito, selecionado para ser um semeador de paz. Eu queria já começar agradecendo a vinda do pastor Danilo Figueira, da comunidade de Ribeirão Preto, a quem Deus concedeu a visão da Casa de Paz. Na verdade, queridos, existem pessoas extraordinariamente talentosas, pessoas que, sem ir a uma escola, são capazes de tocar um instrumento musical. Talvez sem uma autoescola, já desde pequeno aprendeu a dirigir. São pessoas que, não como eu, que preciso de bastante tempo para aprender, né? São pessoas que eu considero que são especiais. Esta visão não é para esse tipo de pessoa, é para gente simples, para gente que quer entender. A Casa de Paz, na verdade, é uma visão bastante simples, que a igreja sempre realizou, mas nunca num esforço conjunto, como o que está acontecendo agora. Amém? Então, uma das características principais dessa estratégia é que essa estratégia é uma estratégia de união da igreja, de fortalecimento, e todos trabalhando em comum para a formação de casas de paz. O que é esse projeto Casa de Paz? Nada mais é do que uma estratégia evangelística em forma de uma campanha. É uma campanha de oração nos lares, para vermos libertações acontecendo, curas e milagres da parte de Deus. Amém? Então, isso não é novo, a novidade apenas é que faremos isso conjuntamente. Eu tenho já um pedido a fazer. Durante esta campanha da Casa de Paz, nós vamos dar prioridade máxima a isto. Então, todos os demais ministérios vão parar por esses 2 meses, se possível, amém? Para darmos prioridade à Casa de Paz. Se você tem pique e fôlego para levar o ministério que você está levando durante a semana e também a Casa de Paz, amém. Mas se tiver que optar, a opção não é pelo ministério, a opção é pela Casa de Paz, amém? Porque nós queremos ver o máximo da igreja envolvida com a Casa de Paz. Então, por exemplo, quem tem um ministério de casais, quem tem um ministério de evangelismo nas ruas, quem tem ministérios durante a semana, encontre outro dia da semana para fazer a Casa de Paz, ou, se for no mesmo dia, terá que priorizar a Casa de Paz. Está entendido isso? Amém? Por quê? Porque devemos todos nós estarmos envolvidos neste grande projeto de Deus. Amém? Que é a Casa de Paz. A base bíblica nós já estudamos durante todo o mês passado, e também com a vinda do pastor Danilo, nós pudemos rever este conceito, onde o Senhor designa outros 70 e os envia de 2 em 2, para que o precedessem de cidade em cidade, onde ele estaria para ir. E aqui, da parte do Senhor, uma advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, nós entendemos que quem designa, quem chama, é o Senhor. E Ele tem nos chamado para esta grande obra, para essa grande tarefa. Amém? Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, a nossa preocupação durante as próximas semanas é encontrar um filho da paz. Apenas para que nós tenhamos uma ideia, quantos aqui de nós já tem em vista um filho da paz? Vemos que já estamos adiantados, né? Então, a maioria já tem o seu filho da paz. Existem alguns que ainda estão procurando. Não se preocupe, eu também ainda não tenho meu filho da paz, mas estou regando com oração, amém? Então, o importante é que todos nós tenhamos o nosso filho da paz
e pelo menos um lar a ser alcançado. Amém? Adiante. A questão é, como encontrar um filho da paz? A primeira maneira é uma sequência daquilo que nós fizemos nesse ano, que nós estamos de ano da prioridade. Lembram-se que no começo do ano foram entregues cartõezinhos, o Care Card. Lembra do cartãozinho de contatos? Então, através desse cartãozinho, você pode eleger uma daquelas pessoas pelas quais você começou este ano a orar por ela e agora dar a ela o desafio da casa de paz. Amém? Então, você pode utilizar o cartãozinho, você já tem orado pela pessoa, eu tenho certeza que foi tempo suficiente de oração e Deus já tem preparado esse coração para receber a casa de paz. Então, nada melhor do que você usar a sua lista pessoal, aquela pela qual você já vem orando já há alguns meses. Amém? Outra maneira é o contato pessoal, ou seja, pessoas que já são do seu relacionamento, talvez você nem tenha orado por ela, talvez você a conheceu há algum tempo atrás, há poucas semanas, ou ela trabalha ao seu lado, e Deus colocou no seu coração o desejo ardente, talvez por causa de uma necessidade que ela tenha, de levar a ela o Evangelho. Então, essa é a segunda maneira. Então, a primeira, através da lista de oração, a segunda, através de um contato pessoal, de um relacionamento que você tenha no trabalho ou mesmo familiar. Essa é a segunda maneira. A terceira maneira, como você vai encontrar o seu filho da paz, é através de um evento ponte. O evento ponte é aquele no qual você faz um churrasco, um jantar, né? Ou oferece um almoço, ou convida a pessoa para um cafezinho, né? E você vai fazer a pergunta clássica desta visão. A pergunta é: o que é que tira a sua paz? O que é que tem preocupado você? E isso vai ser a entrada para o nosso trabalho, ok? Então, oferecer uma festa ou jantar, convidar várias pessoas não convertidas para participar e oferecer a chance de ser uma casa de paz. Amém? Temos a outra forma, a última delas, que é a mais empolgante de todas. Se você não conseguiu de nenhuma destas maneiras, você pode manter um período de oração diante de Deus, dobre os joelhos, ora: Senhor, eu preciso de um filho da paz, uma casa onde a porta se abra para o teu evangelho. E vá de porta em porta, oferecendo oração, oferecendo casa de paz. Amém? Então, são estas as maneiras, as 4 maneiras pelas quais você pode alcançar um filho da paz. Está entendido? Amém? Adiante. As duplas, como elas serão formadas? As duplas, elas podem ser duplas de marido e mulher, uma dupla de jovens, né? Pode ser uma dupla com uma pessoa mais experiente, outra menos experiente, ou até 2 que desejam ter novas experiências com Deus. Amém? Então, não há nenhum critério específico para as duplas. Eu sei que a maioria aqui já está em dupla, há outros que ainda não estão. Uma pergunta que alguns me têm feito é: pastor, eu posso ter mais do que uma dupla? Ou seja, tenho 2 casas de paz, nessa semana eu vou com uma pessoa, na outra semana eu vou com outra? Sim, não há problema. Amém? Outra pergunta que tem sido feita é: eu posso ir com alguém que é de uma outra célula? Não é o ideal, não é o melhor, mas pode ser feito se houver esta necessidade. Amém? Então, em um caso especial, se você quer formar uma dupla com alguém que é de uma outra geração, de uma outra célula, pode ser feito também, e no final da casa de paz, vocês decidem para onde as pessoas irão, tá bom? Então, essa é
a questão principal. O ideal é que as duplas sejam formadas por pessoas já batizadas. Okay? Se há alguém ainda não batizado que deseja fazer a casa de paz, a orientação é que vá com alguém batizado. Amém? Então, pode ser feita a dupla, mas o líder da dupla será aquele que já é batizado. Okay? Outra coisa bastante óbvia, mas é necessário dizer, que nós estamos procurando aqueles que são não convertidos. Nós estamos procurando pessoas que ainda não conhecem o Evangelho ou que já conheceram, por algum motivo estão afastadas do Evangelho. Essas pessoas servem. Então, por favor, não vá à casa de crente, não perca tempo. Okay? Por favor. Só para dizer que você tem a sua casa de paz. Né? Se esse crente ainda não tem uma casa de paz, tem alguma coisa errada com ele. Tá? Então, peça para ele voltar para o Senhor imediatamente, mas não perca tempo fazendo uma casa de paz com quem já conhece o Evangelho, tá bom? Então, é só uma dica aí. É para aqueles que ainda não conhecem o Senhor e estão em busca de paz. Outra coisa, a dupla de semeadores deve ter alguém que a lidere. Então, vocês que já estão com a dupla formada, devem decidir qual dos dois vai ser o líder da dupla. O Senhor enviou de 2 em 2. Então, um vai ministrar a palavra e o outro vai interceder, vai estar apoiando. Vocês podem também, se ambos tiverem facilidade ou desejarem, podem, uma semana um ministra a palavra, outra semana o outro, não tem problema, tá bom? Mas é importante que se estabeleça quem é o líder desta dupla. Amém? Ninguém será obrigado, nas macrocélulas, a fazer parte do projeto Casa de Paz. Isso deve nascer no coração de cada um. Deve ser esta pessoa como você, que veio porque o Espírito Santo te impulsionou, porque o Espírito Santo colocou no seu coração o desejo de servir. Amém? Então, ninguém deve ser obrigado a se engajar nesse projeto. Deve ser incentivado a participar dele. Amém? Pode ser que novos semeadores sejam acrescentados durante esses 2 meses. Se alguém for acrescentado, que outras duplas querem ser formadas no meio do processo, não tem problema. Amém? Outras casas aparecerem também, não há problema. Amém? Então, o importante é que se cumpra o chamado, a convocação do Senhor Jesus Cristo. Queremos começar com o máximo possível de casas de paz conjuntamente, ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas, se alguma começar mais atrasada, não haverá problema. Não há problema algum. Essa pessoa começará na primeira semana, na terceira, como se fosse a primeira. O importante é que todos possam se envolver. Amém? Então, temos um momento para começar, vou dizer daqui a pouquinho quando vamos começar, e temos um momento para encerrar, mas pode ser que quem começou tarde não vai encerrar no mesmo período, tá bom? O material. Okay. Estamos correndo contra o tempo. Okay. Toda dupla de semeador, cada um que está dentro de uma dupla receberá o seu manual do semeador. Já está totalmente editado. Esse material é uma compilação do material do pastor Danilo. Amém? Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que vai funcionar, mas não é o mesmo material. Ok? Cada dupla vai receber também alguns cartões de visita. O que é o cartão de visita? O cartão de visita serve para você introduzir a casa de paz na casa de alguém. Olá, eu sou fulano de tal, sou da igreja tal, nós estamos fazendo uma campanha de oração para ver situações mudarem, para ver lares serem transformados. Há alguma coisa que te preocupa, alguma coisa que tira a sua paz? Nós queremos orar por você, por sua casa. Okay? E você entrega o cartãozinho. Okay? Não é obrigatório que você tenha o cartão, mas o cartão será oferecido, tá bom? Outra coisa que vai ser oferecida será um ímã.
Um imã de geladeira. Esse imã é da campanha da Casa de Paz. Então, vai ser um logotipo com a Casa de Paz, escrito: minha casa é uma casa de paz. Você vai usar isso profeticamente. Na primeira semana, quando você entrar naquela casa, você vai saudar aquela casa com paz. Paz seja nesta casa. Você vai entregar para o anfitrião daquela casa: olha, esse aqui é um pequeno presente para você. Você pode deixar na geladeira marcado durante essas semanas, para você lembrar, quando você olhar para esse imã, você entender que nós estamos aqui para que a sua casa seja uma casa de paz. Amém? Então, é um ato profético que você fará, entregando este imã para a pessoa, para estabelecer aquela casa como uma casa de paz. Outra coisa também será o seu relatório da sua casa de paz. Então, você vai ter um relatóriozinho simples que você vai preencher de acordo com as semanas. Ok? Para você anotar ali quais foram as suas dificuldades, quais foram os seus desafios e quais foram as bênçãos, para você poder compartilhar depois com os demais integrantes da sua célula. Amém? Outra coisa, e é óbvia, você deve ir com o seu manual e junto com ele também com a sua Bíblia. Amém? Não deixe de levar a sua Bíblia física. É importante que você se distingua com uma Bíblia na mão. Amém? Então, iPads e celulares são úteis, mas para a casa de paz é importante que nós participemos com a nossa Bíblia na mão. Tá bom? Esse aqui é um modelinho do nosso manual. E aqui está o modelo da primeira semana. Cada semana corresponderá a uma bênção que você está levando, está oferecendo para aquela família. E é claro, se nós queremos estabelecer aquele lar como um lar de paz, a primeira bênção a se oferecer é a bênção da salvação. A primeira semana que não é contada, que são 8 semanas, a primeira semana é para você estabelecer o seu contato com a pessoa. Nesta semana, você já vai ministrar a palavra. Okay? Há uma pequena diferença entre o que nós fazemos com as células e o que se fará na casa de paz. Há uma mudança estrutural na maneira de fazer a casa de paz. A célula, ela tem um momento da oração inicial, momento do louvor, momento do testemunho, palavra e oração final, né? Tem o quebra-gelo e tal, né? Tem toda essa estrutura. A casa de paz, não. Ela tem uma duração de 45 minutos, no máximo 1 hora. Você vai chegar, vai estabelecer o seu contato com as pessoas, vai cumprimentá-las e vai direto ao ponto. Vai fazer uma pequena oração introdutória e vai ministrar a palavra. E depois que você ministrou a palavra, você vai orar pela casa. Orou pela casa, você já pode dar por concluído o seu trabalho daquela semana. Amém? Então, é muito simples. Não há louvor, é apenas ministração de palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Segunda coisa, oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou que 2 concordarem na terra, 2 concordarem na terra, está concordado nos céus. Então, essa é uma campanha de oração nos lares. Amém? Então, não há o que perder tempo, nem ocupar o tempo da pessoa. Nós vamos dedicar a cumprir o propósito. Aqui nós temos, na parte de cima, lá no alto, nós temos a primeira parte, a bênção da salvação. Lá no alto tem um texto, e é o texto que você vai estudar, ok? E ali embaixo tem uma instrução para os semeadores. Todos os dias que você for fazer a casa de paz, tem um propósito. Nesse primeiro dia, está escrito ali, este é o esboço da palavra que você deve utilizar na primeira reunião de implantação da missão dos 70.
Ela deve ser uma reunião rápida, não mais de 40 minutos, pois o propósito é estabelecer ali a bênção do Senhor, conscientizar o anfitrião da importância de que ele convide seus amigos, parentes e vizinhos para a reunião da próxima semana. Então, qual é o seu propósito? Seu propósito, então, é estabelecer o contato com ele e incentivá-lo a convidar mais pessoas para a campanha, para você não ter que começar a campanha de novo na segunda semana. Então, essa é apenas de contato, e você deve estimular a pessoa com uma palavra específica. A palavra vai ser Atos capítulo 10, que é a passagem de Cornélio. Quando Pedro vai até lá, e quando chega naquela casa, Cornélio já havia convidado os seus parentes e amigos para aquela casa. Amém? Então, quanto mais pessoas você tiver para a primeira semana, que é a segunda depois desta, melhor. Amém? Está bem claro? Amém. Pastor, sim. Se tiver, o pessoal tiver, os vizinhos, os parentes tiver nessa casa, eles vão estar todas as reuniões na mesma casa? Sim. Nós devemos incentivar as pessoas presentes a permanecerem naquela casa, pelas 7 semanas consecutivas, pelas próximas 7 semanas. É uma campanha para abençoar aquela casa e todos os que vierem também serão abençoados. Caso a pessoa deseje ter uma casa de paz em sua casa, você vai pedir para ela aguardar a conclusão desta corrente, desta campanha na casa dela, para a abertura de uma nova casa, ok? A não ser que você tenha pique suficiente para fazer mais uma casa em outro lugar, num outro horário diferente, ok? Então, o ideal é que aquela pessoa permaneça naquela casa, seja alcançada ali, porque ela já é convidada daquela família. Amém? Nós temos aqui do outro lado, ok? Aqui temos ali, então. Aqui em cima nós temos, lá no canto direito para vocês, na parte do alto, nós temos ali o texto-chave. Então, a cada semana, você vai olhar para aquela pontinha do seu manual, vai ver qual é a sua tarefa. Minha tarefa dessa semana é a bênção da salvação. Eu vou pregar o evangelho e falar da salvação de Jesus, já na primeira semana. Meu texto é Atos capítulo 10. Então, você vai ler o texto de Atos capítulo 10, vai estudar ele bonitinho, e vai seguir a instrução do livrinho. Amém? A instrução está marcada aqui. Por exemplo, temos aqui 5 minutinhos. Estou na casa. Então, já sei, né? Este é um dia muito especial. Sua casa está com as portas abertas para Jesus. Você vai dizer o que está na introdução, mas com as suas palavras. Amém? Então, por isso, você vai estudar direitinho. O que esperamos é que todos aqueles que entrarem nesta aliança de 7 semanas, milagres aconteçam e famílias sejam restauradas. Então, esses primeiros 5 minutos é para estabelecer contato e para explicar o propósito das próximas 7 semanas. Amém? Aí depois você tem aqueles 40 minutinhos, que pode ser menos, mas não mais. Pode ser menos do que os 40, mas não mais do que 40. Não se preocupe com a questão do tempo. Se só conseguir falar 15 minutos. Amém. Importante que você falou que tinha que ser falado. O que não vale é falar 1 hora. E não conseguir dar o recado. Amém? Então, ali está a primeira ministração. Atos 10, 25, 27 e 31. Okay? Então, olha lá. Cornélio era um homem que tinha a sede de Deus, mas não conhecia ainda a vontade do Senhor para a sua vida. Você vai estar com o seu livrinho aberto. Você vai estar acompanhando pelo livrinho. Ok? Para facilitar, o texto lá do alto, o texto base, você vai ler na Bíblia. Mas os próximos textos de referência, você já vai ter eles todinhos colocados aqui do lado. Ó. Então, você pode dizer para a pessoa, olha, está escrito em Atos capítulo 10, versículo 25. Aconteceu que, enquanto Pedro, você vai estar lendo no próprio manual. O manual foi construído com um pouco mais de páginas, mas vai facilitar para você não ter que ficar procurando na Bíblia, abrindo a Bíblia. Você vai abrir só na parte introdutória, no seu texto base para aquele dia. E os demais textos já vão estar todos marcadinhos ali do lado. Porque esse manual é seu. Nesse manual você pode fazer as suas anotações, você pode escrever o que você quiser, tem um cantinho de anotações também, você pode anotar o que você quiser, amém? Para você ir ganhando mais confiança e mais experiência na medida que você vai ministrando com o manual.
Amém? Bom, semanas. O que será diferente desse livretinho daquele oficial? Quantos aqui que adquiriram o livro verdinho Casa de Paz? Amém? Então, para aqueles que adquiriram o livro, né, existem algumas pequenas diferenças que nós tivemos que adaptar para o nosso contexto, tanto o contexto das nossas células, da nossa igreja, da nossa realidade aqui do Japão, quanto as nossas questões doutrinárias. Amém? Então, por exemplo, lá eles fecham, está explicando lá que eles fecham todas as células para dar prioridade máxima à Casa de Paz. No nosso caso, é diferente, nós não vamos fechar as células, a não ser que a célula, porque a maioria vai participar, está fazendo Casa de Paz, então aquela célula fica quinzenal, para poder se reencontrar, para contar as bênçãos e orarem, cada qual por sua Casa de Paz, e estabelecer um momento com Deus. Amém? Mas não é necessário que se feche a célula, não, pelo menos para esta campanha desta vez. Ok? Outra coisa, aqueles que ainda não estão numa célula vão poder abrir a sua Casa de Paz. Se há alguém aqui como semeador que ainda não tem uma célula, não há problema. Você pode ser um semeador de paz, só que durante esse processo você terá que procurar se encaixar em uma das macrocélulas, porque o final vai ser feito conjunto com as macros. Eu vou explicar depois o finalzinho, tá? Então é importante que você faça parte, porque no finalzinho as pessoas vão aceitar Jesus, vão ter que ir para algum lugar. Então você tem que já preparar um lugar aconchegante para ela estar. Bom? Outra coisa é que lá no livrinho, em razão do contexto do Brasil, eles usam as chaves. Cada semana se entrega uma chavezinha para a pessoa. Nós não temos a infraestrutura necessária para se produzir tantas chaves. Ok? Então, nós vamos oferecer apenas o imãzinho, que vai ter o mesmo propósito, o mesmo significado. Tá bom? Outra coisa também, diferente do livro, é que não haverá unção na casa. Okay? Nós não ungiremos casas, nós vamos usar aquilo que o Senhor nos deixou bem claro, nós vamos imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Então, não será utilizado o azeite pelas duplas de semeadores de paz. Amém? Essa é a diferença principal. Muito importante, quando entrar na casa, a cada reunião, faça como Jesus ensinou e diga, o quê? Vamos dizer juntos de novo? Amém? Vamos dizer isso com convicção, com firmeza. Entramos na casa e damos início. Primeira reunião. Nessa primeira reunião, já falamos, você vai encorajar o anfitrião a convidar pessoas do seu círculo de relacionamento. Ok? Você vai levantar as mãos na última oração e vai orar abençoando aquela casa. Amém? Com as suas palavras, do seu jeito, porque a oração que Deus ouve é a oração da... Qual é a oração que Deus ouve? A oração da fé. Okay? Se você é do tipo pentecostal, amém. Se você é do tipo mais tranquilinho, amém. Amém? Não imite ninguém, seja você mesmo. Amém? Deixa que Deus use a sua vida. Isso é muito importante. Se você é do tipo de pessoa que ora baixo, não tem problema, mas é importante que a sua oração seja uma oração audível. Então, ore de uma forma que a pessoa possa ouvir o que você está orando. Amém? Convidar a família já a participar dos cultos, já logo depois da primeira semana, agora é a primeira reunião, que é a segunda semana, né? Você já pode convidar as pessoas, se você sente confiança que elas podem participar. E não passe de 1 hora, e ore de acordo com o modelo das orações que temos na cartilha. Bom? Próximas reuniões. Então, você vai entregar o imã da casa, para da casa de paz, vai ministrar os estudos conforme a cartilha. Nós temos aqui as semanas.
Então, cada semana é um assunto diferente. Todos eles relacionados com a bênção que você está invocando em nome de Jesus, para que aquela casa receba. Na primeira semana foi o contato, bênção da salvação. Na segunda semana é a bênção da conversão, depois livramento, obediência, restituição, gratidão, prosperidade e perseverança. Ok? É um conjunto de ministrações. Vou estar mostrando para vocês aqui, já adiantando algumas coisas. Temos os temas, né? É importante lembrar que enquanto você ministra, sua ministração deve ser intensa e objetiva. Então, você vai dedicar um tempo de oração na próxima semana. Você vai estar orando a Deus, pedindo para Deus usar a sua vida. E quando você chegar naquela casa, fale com convicção. Deixe Deus te usar. Nossa oração nessas próximas semanas é pedir ao Senhor: Senhor, usa minha vida. Eu quero ser útil para Ti. Você pode repetir essa oração quantas vezes quiser essa semana. Senhor, eu quero ser útil. Senhor, usa a minha vida, Pai. Que os meus lábios sejam usados por Ti, Senhor. Me dá autoridade, me dá graça, me capacita com unção. Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Vá orando assim durante essa semana e quando chegar no dia, creia que Deus ouviu a sua oração. Amém? Seja intenso, seja objetivo. Ok? E não se esqueça, não ultrapasse o horário máximo de 1 hora. Amém? Vamos ser fiéis ao horário. Aqui nós temos as 7 ministrações. Amém? A primeira foi do contato pessoal, com base na história de Cornélio. Cada semana é uma casa. Não se preocupe que vai estar no manualzinho, tá? Só para você já ir adiantando. Então, na segunda semana é a história de quem? Zaqueu. Quantos aqui conhecem a história de Zaqueu? Todo mundo conhece, né? Todo mundo, até alguns que não são crentes cantam: entra na minha casa, entra na minha vida. Né? Okay? Então, é importante que você, já na primeira semana, primeiro contato, ele já convidou as pessoas. Na próxima semana, vai estar com as pessoas novas na casa. Ok? Aí você vai pregar Zaqueu, e o seu propósito qual é? Conversão. Amém? Primeiro contato, você vai falar a história de Zaqueu, Lucas 19. A segunda semana é uma continuidade. A segunda semana, você vai falar sobre livramentos. Como é que Deus livra uma pessoa que estava presa no pecado, que era o caso de Raabe, que era uma prostituta, não tinha esperança, mas quando ela recebe uma dupla de pessoas na casa dela, algo acontece e Deus dá o livramento para ela. Você está recebendo a mim e ao meu companheiro na sua casa, e Deus também vai te dar o livramento. Que a base principal dessa ministração é essa. Amém? É a bênção do livramento. Próxima é Marcos capítulo 3. Em Marcos 3, está falando sobre a família de Jesus. Aqui a segunda ministração faz ponte com a terceira. Na segunda, Raabe se tornou parte da família de Jesus. Ela faz parte da genealogia do Senhor. Ela recebeu a bênção de livramento e Deus operou na vida dela, ela permaneceu fiel. Então agora você vai estimular a pessoa a permanecer fiel, fazer ela entender que ela precisa decidir em que família ela quer estar. A família de Jesus tinha dúvidas com relação a ele, mas no final os irmãos dele aceitaram a fé e Tiago se transformou num grande apóstolo do Senhor. Então aqui a ênfase é fazer com que a família se torne a família de Deus naquela casa. Amém? Quarta semana, restituição. Na quarta semana é onde nós vamos estar orando pelos milagres. Vamos estar orando desde o começo. Vamos estar orando para que Deus trabalhe naquela família. Por quê? No caso de Lázaro, Jesus já era
parte daquela casa, fazia parte daquela história. E na quarta semana estamos no meio da campanha. Essas pessoas estão sendo fiéis ao Senhor, estão vindo toda a semana. Então aqui você vai falar sobre o poder que existe quando a pessoa faz uma aliança com Deus. Causas mortas são ressuscitadas e Deus opera milagres. Amém? Quinta semana é uma continuação de João 11, estamos em João 12. O que acontece lá em Betânia é que aquela família, depois do milagre, ficou mais firme, mais forte diante do Senhor. Amém? Temos depois a casa de Obed-Edom. Quem conhece a história de Obed-Edom? É um pouco menos conhecida a história, alguns já conhecem, ok? É a história de alguém que guardou a arca em sua casa, na época do rei Davi, e a casa dele foi abençoada. Então, a casa dessa pessoa também será uma casa abençoada por Deus, porque está mantendo a arca da aliança na casa. Seu propósito ali é fazer com que a pessoa estabeleça uma aliança definitiva com Jesus. Sétima e última, Lucas capítulo 11. Da sexta para a sétima semana, você já tem algumas preocupações, que você vai colocar em oração, que é colher o fruto daquela campanha. Já durante as semanas, são 2 meses. Durante o primeiro mês, eu creio que milagres vão estar acontecendo através da sua vida. Deus vai estar respondendo a sua oração, então não tema. Deus vai estar operando grandes coisas através das duplas. As pessoas vão estar assim contentes por aquilo que Deus está realizando através da oração realizada naquele lar. E aquele lar vai se tornar um lar, uma casa de paz. Amém? Só que agora, a sua preocupação é que essa pessoa não fique apenas atrás da bênção. Todos nós, como líderes de célula, ou já estamos numa célula, já conhecemos pessoas que só vêm atrás da bênção. Já teve casos, por exemplo, de pessoas pedindo oração, pastor, ora por mim que eu estou desempregado. Eu vou fazer uma oração por você e Deus vai abrir a porta do emprego. Creia nisso. A pessoa, eu creio. Você ora, ela recebe o emprego e não volta mais. Já teve essa experiência? Por isso que essa campanha, ela dura aquelas 7 semanas, tem que fazer ela entender que é um compromisso com Deus que não pode ser quebrado durante aquelas 7 semanas. Na sexta semana, da quinta para a sexta, já tem que estar preocupado em confirmar a fé daquela pessoa, para não acontecer que quando acabe a casa de paz, ela, obrigado, então, já ganhei minha bênção, Deus te abençoe. Não, ela tem que entender que ela tem que manter a bênção. E esse texto da ministração final, Casa Cheia, Lucas 11, é aquele texto onde fala que quando o espírito imundo sai, a casa está bonita e adornada, e quando ele volta, faz aquela maior bagunça. Então, você tem que conscientizar a pessoa de que ela precisa manter o seu relacionamento com Deus. Durante estas 7 semanas, desde já a primeira delas, depois do contato, você já pode chamar a pessoa para participar do culto, se ela quiser te acompanhar. Durante aquelas 7 semanas, você vai estar cuidando da pessoa, das pessoas que estão ali. E isso, irmãos, eu tenho uma alegria muito grande. Eu já tive essa experiência antes, quero tê-la novamente. É uma bênção você poder chamar as pessoas, e isso eu fazia a pé, lá no Brasil, há muito tempo atrás. Você quer ir comigo à igreja? Quero. Ia lá na casa da pessoa, um pouco antes, já ia bem antes, já vinha com ela, vinha para a igreja, sempre com 3 ou 4 comigo. Então, já depois do primeiro contato, já pode convidar a pessoa. Os nossos cultos serão cultos voltados, já o louvor, a palavra, durante esses 2 meses, será um culto voltado para as famílias que estão chegando. Então, o nosso ambiente aqui vai ser um ambiente de confraternização, fazendo a pessoa se sentir em casa. Amém? Então, todos os cultos durante a campanha, antes que acabe o culto, eu vou estar chamando ou perguntando: existe alguém aqui que ofereceu o seu lar para Jesus, que está na campanha da Casa de Paz? E eu quero crer que sempre haverá pessoas. E havendo, eu vou chamar: vem aqui então à frente, querido, querida, vem aqui. Você veio de carro?
trouxe a chave da sua casa, do seu carro, vou orar por sua casa, confirmando as bênçãos que os irmãos já estão orando na sua casa. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Então, todo final de culto, a nossa prioridade vai ser estar orando pelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, fruto da casa de paz. Amém? Infelizmente, nós não conseguimos sincronizar desta vez o encontro com a casa de paz. O ideal é que a casa de paz terminasse, logo que ela terminasse, já começasse o encontro. O nosso encontro vai ser um pouquinho antes, porque a data que nós conseguimos vai ser em outubro. Mas mesmo assim, se você tiver pessoas na casa de paz que já se converteram e querem participar do encontro, elas estão liberadas. Isso faz parte do processo da casa de paz. Isso faz parte do processo da casa de paz, amém? Então, se tiver alguém que você está orando pela pessoa, ela aceitou Jesus e você percebe que ela deseja participar do encontro, você explica o encontro para ela e manda para o encontro. Amém? Mas não mande se a pessoa não comprometa a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer ainda, tá bom? Então, o importante é que a pessoa deseje. Você vai sondar o coração da pessoa, tá? Depois disto, nós vamos para o finalzinho. O que acontece depois? Quando termina a última semana, terminada a última semana, nós vamos estabelecer com aquelas pessoas uma nova célula. Amém? Se ela desejar participar da célula, existem duas possibilidades. Ou você leva para a célula na qual você está, ou você, pela graça de Jesus, já tem ali uma nova célula. Amém? Então, esse é o propósito final. Então, não tenha medo, Deus está contigo. Se houver enfermos na casa, você pode fazer o que Jesus falou, ordenou, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai ter experiências incríveis com o Senhor. Tudo o que você precisa fazer é obedecer e nada mais. Okay? A obediência Jesus mandou, eu faço. O resultado quem dá é Ele. Amém? Então, durante aquelas 7 semanas, você vai orar pelo enfermo. Pastor, e se tiver pessoa oprimida? Você não vai deixar de orar pelo oprimido. Você vai orar por ele. Pastor, e se manifestar o demônio? Você vai expulsá-lo em nome de Jesus e ele vai sair em nome de Jesus. Amém? Você terá experiências maravilhosas com Jesus. E você vai perceber que ele lhe deu poder e autoridade sobre toda a sorte de espíritos imundos. Não tema. Amém? Lembre-se que o Senhor já te designou. E a alegria dos discípulos foi que eles voltaram dizendo: Senhor, pelo poder da tua palavra, os demônios se nos submetem. Amém? Então não tenha medo. Jesus está presente, está contigo e Ele é o doador da paz. Amém? Você está levando paz para aquele lar, para aquela casa. E isso é o que vai acontecer em nome de Jesus. Então, na última reunião, na cartilha vai ter lá explicando como você vai fazer. Então, você deve convidar a pessoa para participar do encontro. Quem quiser ir, ok? E você deve começar a fazer agora, ela entender que ela precisa fazer parte de uma célula junto com você, uma vez que ela já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Okay? Então, o processo é o seguinte: a base da nossa igreja é a célula e o encontro com Deus, da dinâmica dos nossos cultos. O fundamento é Jesus. A dinâmica da nossa maneira de fazer igreja é através da célula e do encontro com Deus. Então, o seu propósito é fazer com que os novos convertidos participem da célula, passem pelo encontro e, no final, passem pelo batismo. Esse é o nosso propósito, ok? Então, nós vamos fazer a casa de paz. A casa de paz depois vira uma célula. Da célula vai para o encontro e do encontro vai para o batismo. Amém? Então, esse é o trilho que você tem que ter na sua mente, o seu propósito estabelecido. O mesmo que aconteceu com você, o nosso desejo, o seu desejo é que aconteça com a pessoa também, que ela tenha um encontro real, íntimo e tremendo com o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Aviso importante. Nós estamos no dia 26, terça-feira. Essa é a terça-feira do treinamento. Na próxima terça-feira, esta semana agora, portanto, durante essa semana agora, nós vamos estar já mantendo o nosso contato e marcando já para o mês de setembro, ok? Nós temos uma data específica para nós iniciarmos juntos, ok? Vou voltar um pouquinho aqui. Ok. Na próxima terça-feira, nós vamos fazer um treinamento prático aqui, bem prático. Amém? Como a gente vou fazer aqui um teatrozinho, explicando como é que acontece, como é que você entra numa casa, como é que você vai fazer na primeira semana, estabelecer o contato, amém? Então vamos fazer aqui um pequeno treinamento prático. Agora é o teórico, amém? Semana que vem é o prático. No domingo agora, este domingo, nós vamos fazer a unção dos 70. Vamos estar ungindo, capacitando a sua vida para que você vá debaixo da unção do Senhor. E esta unção permanecerá sobre você, porque ela já está em você. Nós temos a unção do santo, diz a palavra de Deus, amém? Esta unção já está na sua vida. Vamos liberar, vamos registrar as duplas também, amém? E todos vão receber a unção de conquista. Ok? Finalmente, como se preparar para esse projeto? Nós vamos nos preparar da seguinte maneira. Esta semana agora é a semana da unção. Então, se você desejar, marque um dia de jejum com Deus. Marque um dia diante do Senhor e já coloque a pessoa que você tem em alvo. Se não tem, já peça ao Senhor para o Senhor lhe conceder uma pessoa. Amém? Então, já vamos estar já em oração. Durante toda esta campanha da Casa de Paz, os próximos 2 meses, nós vamos intensificar 2 momentos que são o sangue dessa igreja, que são a oração da manhã e a vigília da noite. Você pode eleger qualquer um desses momentos, ou fazer o seu momento, durante essa campanha. Durante os 2 meses, vamos estar vindo na oração da manhã, pedindo ao Senhor pela Casa de Paz, quem puder ir na vigília, quem puder em casa, está orando, pedindo a Deus, vamos estar nos enchendo do poder de Deus para a realização desta grande obra para o Senhor. Amém? Vamos ser respaldados pela unção do Senhor. Então, essa próxima semana agora é para buscar o Filho da Paz. Amém? Você vai buscar por Ele. Quando vamos começar? O nosso início vai ser o mesmo que está acontecendo lá em Ribeirão Preto. Vamos estar iniciando no dia 7 de setembro. A partir do domingo 7, em nome de Jesus, vamos estar já com a cartilha prontinha. A partir desse domingo, você já pode estabelecer a sua casa de paz. Amém? Então, esse domingo agora é da unção. Essa semana e a outra é de preparação espiritual, de preparação também. Quem ainda não conhece os textos, já vai lendo, vai entendendo os textos que foram oferecidos no telão. Você vai estudando, se preparando, porque a partir do dia 7 de setembro já estamos dando o início da Casa de Paz. Amém? Quantos querem participar dessa unção? Vamos ficar em pé, então.